noite. Apresentar aqui, meu nome é Cláudio Menezes, eu sou sócio da Baker Tilly Brasil, auditores aqui do escritório de Recife. O André é o nosso sênior trabalho lá com a gente lá no escritório, é um dos encarregados dos trabalhos que nós desenvolvemos na parte da auditoria. Tem uma apresentaçãozinha aqui do relatório. Antes de mais nada, eu gostaria de eu mandei uma correspondência para a diretoria me desculpando da reunião anterior. Eu gostaria de desculpar aqui com relação a vocês. Eu tive um problema particular, infelizmente não pude comparecer de maneira alguma aqui. Mas aí me comprometi a vir uma nova apresentação. A questão do relatório, nós fomos contratados pela diretoria, assim, não sei como é que foi, eu acredito que eles tenham feito alguma cotação, nós não tínhamos nenhum contato com o pessoal da diretoria atual do Sindimed, e pediram um orçamento, nós mandamos orçamento, mandamos propostas, e no final a gente negociou e terminou sendo aprovado nossa proposta com relação ao trabalho da auditoria. Nosso trabalho foi compreendido no prazo de entre o ano de 2005 até 2009. Foi 2005, 2006, 2007, 2009. E uma parte de 2010, até maio de 2010. A gente fez um tempinho. O trabalho da gente consiste em que a gente faz análise de auditoria contábil e financeira. Logicamente, a parte financeira, onde tem toda a documentação que suporta os lançamentos contábeis, que acontece. A gente primeiro parte da parte contábil, é o que está registrado contabilmente e vai solicitando a documentação financeira que dá suporte àqueles registros contábeis. Então, a gente fez isso em todos os anos. A gente analisou as contas patrimoniais, que são as contas de ativo passivo, caixa, banco, contas RCB, imobilizado, e analisa as contas de passivo, fornecedores, lucros a pagar, impostos, o que tiver a pagar, é um ativo passivo. E analisa as contas de resultado, são as receitas e as despesas. Tudo com relação ao que foi comprado, o gasto para manter o sindicato, a contratação de serviço, o material de manutenção, isso tudo está lá registrado no resultado da empresa, nas despesas. E a parte de receita é o que o sindicato recebe de contribuição para poder justamente manter em caixa o que tem de recursos para pagar essas despesas. Então a gente faz uma análise também mensal dessas receitas e despesas, verificando a questão documental. Para cada exercício a gente preparou um relatório detalhado com as demonstrações contábeis, ativo, passivo e resultado, e uma parte comentada de cada conta. Então a gente faz o comentário da conta caixa, o que é que tem de controle, o que é que a gente viu de lançamento, o que é que tinha que a gente não conseguiu identificar, o que é que a gente não conseguiu verificar em documento, e faz um comentário sobre essa conta e também faz a recomendação. Né? O que é que a gente, como auditor, entende que deva ser adotado como controle interno satisfatório. Então, lá na conta caixa, o que a gente viu, o que a gente verificou que não tinha de controle satisfatório ou não tinha documentação de suporte para os lançamentos contábeis, a gente apontou isso e fez a recomendação para que fosse adotado o procedimento. O que passou, né, ou seja, 2005 até 2009, no caso até mais de 2010, o que foi lançado e foi, vamos dizer assim, fechado o balanço, fica difícil para você modificar o procedimento. Ou seja, o procedimento só é adotado para os próximos exercícios. Né? Como a gente analisou os 5 meses de 2010, né, foi janeiro, fevereiro, março, abril e maio, essas recomendações, assim, na verdade, seriam utilizadas para a partir desse período. O que passou, infelizmente, só pode ser modificado se houver uma abertura de balanço e os documentos que a gente não conseguir identificar fossem localizados e fossem inseridos
no balanço, para poder novamente se encerrar o balanço. Então, nosso trabalho foi nesse sentido. A gente olhou o que tinha, né? O que não tinha, o que não foi possível a gente verificar, a gente apontou no relatório como limitação de escopo, né? E a gente tem, são dois relatórios, né, que a gente apresentou. Um relatório que são as demonstrações contábeis, números, né, e as demonstrações financeiras, e um relatório de controle interno, que é justamente recomendando o que a gente encontrou de forma indevida. Esses relatórios estão em poder da diretoria. Não sei como é o procedimento interno de vocês, se pode ser solicitado esse relatório para análise, ler, verificar ou questionar. Não sei se isso foi passado, mas esses relatórios são emitidos em mais de uma via, foram entregues à diretoria e estão lá à disposição do sindicato, né? O que a gente fez aqui foi uma apresentação muito resumida do que a gente verificou no relatório. Inclusive porque muitas coisas são repetitivas, né? Por exemplo, lançamentos sem documentação de suporte ou sem documentação hábil. Isso a gente verificou ao longo desses exercícios. Então, não cabia a gente estar aqui repetindo a mesma coisa. Então, foi o que a gente fez. A gente fez uma apresentação muito sucinta. Isso a gente, inclusive, disponibilizou para a diretoria, para eles apresentarem aí. Não sei se isso foi colocado no site para você, né? E aí, assim, o que tem aqui é o que está lá no site. Ou seja, quem tiver curiosidade de entrar lá no site, acessar e ler, isso está lá à disposição. Eu trouxe um material aqui de divulgação da Baker Tilly, né, para vocês conhecerem um pouquinho da Baker Tilly. Aqui a gente fala um pouquinho da Baker Tilly, né? Vamos passando aqui. Então, vem falando um pouquinho aí quem é a Baker Tilly. A Baker Tilly é uma rede de auditoria e consultoria internacional. A sede dela fica em Londres, né? A gente está presente em mais de 90 países. A gente usa uma metodologia de auditoria internacional que são adaptadas às normas brasileiras. Essas normas, inclusive, estão sendo mudadas, as normas estão sendo padronizadas internacionalmente. Todas as empresas do mundo todo vão adotar mais ou menos o mesmo padrão, até porque hoje, na era globalizada nossa, o que acontece? As empresas são multinacionais, então elas precisam ter o mesmo padrão contábil de apresentação para efeito comparativo. Ou seja, tem aqui no Brasil a Hyundai está aqui no Brasil e tem lá na Coreia, então ela precisa. As apresentações, as demonstrações precisam ser padronizadas, tanto para as demonstrações brasileiras como as coreanas, para eles poderem comparar. Então isso está sendo modificado, mas isso é uma coisa que é bem técnica, né? Hoje a gente faz auditoria, consultoria, gestão com pessoas. A gente tem uma área, uma sócia nossa, uma diretora de gestão com pessoas, atua nessa área de treinamento, seleção de pessoal, palestras, uma série de atividades nessa área. Tem a parte de gestão contábil e tributária, que é um trabalho de consultoria, vamos dizer assim, mais contínuo do que um trabalho de auditoria, que ele é estanque, né? Ou seja, eu tenho um período de auditoria e aí eu faço a auditoria desse período, entrego os relatórios e aí a gente encerra o trabalho da gente. A parte de gestão é uma coisa mais de acompanhamento. No Sindimetro, nós fomos contratados para fazer análise das demonstrações contábeis desse período, do período fim de dezembro de 2005 até 2009, e depois a gente fez até um aditivozinho para esse período aí até maio de 2010. Vem falando um pouquinho aí do que é o parecer de auditoria, né? O parecer de auditoria é a opinião dos auditores. Essa opinião é divulgada em relatórios e tem
com relação à questão das demonstrações financeiras e fala, inclusive, das responsabilidades nossas perante essa opinião nossa e perante a administração da empresa. O parecer tem algumas formas, são uma forma padrão que é estabelecida pelo IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Auditores, que regulamenta isso. O Conselho Federal de Contabilidade também regulamenta. E existem alguns outros órgãos que também fiscalizam os trabalhos de auditoria, que é a CVM, o próprio sindicato, alguns sindicatos da classe contábil, né? E tem alguns outros órgãos ligados à área bancária e da área até de sindicatos. Então, assim, tem uma série de fiscalizações que o auditor também sofre. Então, os trabalhos da gente, além de serem, ter um padrão que são seguidos e auditados pela própria Baker Tilly Internacional, existem alguns órgãos que fiscalizam os trabalhos da gente. Então, o IBRACON e o Conselho Federal de Contabilidade estão sempre fiscalizando o trabalho da gente. Esse parecer tem um padrão, ele pode ser com ressalva, sem ressalva, pode ter uma ressalva de limitação do escopo. Então, assim, tem algumas técnicas que são adotadas para poder emitir esse parecer. Além do parecer, a gente tem a carta de recomendação que fala sobre os controles do crédito, como eu já ia falar. A gente entregou 2 relatórios. Um, que é o parecer sobre as demonstrações, e uma carta de controle interno comentando conta a conta o que a gente analisou. A gente vem falando aí um pouquinho sobre o que como é que foi elaborada a carta de controle interno. Vem falando aqui que é impraticável descrever todos os procedimentos que a gente utilizou, né? Mas basicamente o que foi que a gente fez aí? A gente analisou a adequação dos registros contábeis, verificou o comportamento mensal das receitas e despesas, né? A gente fez um comparativo mensal, saiu analisando flutuações, pegou algumas contas que a gente achava assim, importante analisar e verificou alguns documentos de forma bem mais analítica, revisamos os procedimentos de contas a receber, fizemos testes de procedimentos de fornecedores na parte de compras, verificamos os cálculos e apurações dos tributos, testamos os cálculos das provisões de férias, das terceiro, a parte de folha de pagamento. Então, assim, o teste da gente, o trabalho da gente foi bem abrangente, né? E aí a gente passa a descrever algumas coisas, alguns comentários sobre as contas patrimoniais. Isso aí é um sumário de cada relatório que a gente analisou, certo? Então, sim, a gente tem um exemplo aqui, que é o que foi visto aí até dezembro de 2005. Então, verificamos que o sindicato não controla adequadamente a movimentação do caixa, registrando apenas alguns valores. Durante o mês de dezembro, né, a gente fez essa amostragem e a gente verificou que não foi registrado esse valor de 1.588, que é da movimentação de caixa. Isso aí está lá, entradas e saídas do caixa. E foi o que a gente verificou. Em 2006 a gente também está colocando exemplo aí, em 2007 também o que a gente verificou. Isso aí está mais detalhado lá no relatório, certo? Então isso é só um exemplo do que a gente viu aí na conta caixa de pendência. Teve aí também alguma pendência aí na parte de empréstimos a terceiros, né? A gente verificou que o controle que o sindicato mantinha nesse período aí, compreendido entre 2005 e 2009, era um controle, dizer assim, frágil, né? Ou seja, precisava de melhorias, né? Então, foi o que a gente viu aí. Muita coisa a gente deixou de verificar, né? O contrato, o recibo,
muitas informações ficaram pendentes para que a gente pudesse formar uma opinião mais concreta sobre o saldo que foi apresentado. Tem aí um pagamento, verificamos que em 2005 foi pago um empréstimo de 1.500 realizado através do Caixa. Verificou também que o sindicato concedeu empréstimo ao Clube dos Ferroviários no valor de 5 mil e outro no valor de 3 mil, cujos pagamentos que estavam previstos para dezembro de 2005 não foram quitados. Se pode comentar alguma coisa? Pode, fica à vontade. Eu acho que isso aí é porque tinha festa e era pago uma festa no final de ano. E o Fernando fazia festa e aí não tinha retorno desse pagamento lá. O que a gente está comentando aqui é o seguinte, é que os controles não tinham documentação que desse sustentação a esse registro. Tinha lá o registro contábil, mas não tinha contrato, não tinha recibo, coisas que assim, documentos hábeis que fossem, que dessem suporte para aquele lançamento. Tanto o empréstimo como o pagamento dele. Né? Então a gente verificou que teve problemas tanto no empréstimo como no pagamento. A gente não está aqui colocando que houve má fé ou não. A gente simplesmente está mostrando uma situação. Certo? Cláudio, como é essa questão do empréstimo? Tanto no empréstimo como no pagamento? O empréstimo, o sindicato concedeu o empréstimo ao Clube dos Ferroviários. Ou seja, aí o Clube dos Ferroviários precisou de 5 mil reais. Solicitou ao sindicato, o sindicato foi e emprestou ele. E aí acertou o pagamento disso. Né? O Clube dos Ferroviários teria que pagar o sindicato. Isso. Foi concedido o empréstimo de 5 mil. Não tinha contrato para conceder esse empréstimo. Saiu do caixa esse dinheiro. Não, tinha só o lançamento contábil. Eu só queria dar uma questão de caminhamento. Seria interessante que a gente deixasse o Cláudio apresentar, tá certo? Quem tiver qualquer observação, anota, tá certo? E depois pergunta, porque aí ele não pega o raciocínio da apresentação. Tá ok? Sim, não, tudo bem. Tá ok, gente? Então anota aí e no final, quiser alguma pergunta, né? Para você poder concluir melhor. Certo, ok? Pronto, ok. Bom, aí, só para concluir isso aí, já que a gente começou, né? É concedido empréstimo, não tinha nenhuma documentação, só tinha um lançamento contábil. E a questão do pagamento, que é a quitação desse, empréstimo normal. A gente vai no banco, pede empréstimo e depois você tem que pagar. Esse pagamento também não tinha registro. Né? Ou seja, estava lá em aberto o lançamento sem o recebimento desse valor. Tem aqui uma conta, na conta de imobilizado lá do balanço do sindicato, a gente tem várias contas, tem novos utensílios, instalações, né, coisas do imobilizado. E foi que a gente verificou que o controle não tinha um controle satisfatório disso. Ou seja, tudo que a gente tem de imobilizado, ar-condicionado, mesa, cadeira, computador, isso tem que estar devidamente registrado e controlado, para justamente não ter, assim, sumiu, quem foi, para onde foi, né? Então, todas as empresas, todas as entidades devem ter isso bem devidamente controlado. E a gente verificou que tem uma fragilidade disso, ou seja, não tem um controle paralelo, extracontábil, que dê segurança para que a gente diga, ó, aquele computador está ali, assim, está sendo devidamente controlado. Se ele sair dali, a gente vai saber para onde ele foi. Né?
Com relação às despesas que a gente verificou aí, várias despesas que não foram comprovadas por documentação hábil. O que é documentação hábil? É uma nota fiscal que dê suporte àquele lançamento contábil. Ou seja, se eu for contratar um serviço, como a contratação da Baker, nós fomos contratados, teve um contrato, teve uma proposta, um contrato, a cada pagamento era emitida uma nota fiscal, né, comprovando a realização daquele serviço. E ao final do exercício, ao final do serviço, no contrato é previsto que a gente tinha que entregar um relatório. Então, esse relatório foi devidamente entregue à diretoria. Ou seja, tem começo, meio e fim. Reforma da casa, contrata uma empresa de engenharia, a empresa de engenharia faz o orçamento, você aprova, ela emite nota fiscal, vai lá o apontador do serviço, aí até a conclusão da obra. Então, foi que a gente verificou que vários lançamentos contábeis não tinham documentação hábil. Então, alguns exemplos aí. Em 2005 tem ela colocou como evento aí, certo? A gente não sabe o que foi realizado. Foi um evento, uma festa, um passeio, alguma coisa que foi realizado, mas que não tinha documentação de suporte. Todo o dinheiro que sai do caixa da empresa tem uma destinação e precisa ser devidamente comprovado. Se teve um evento, foi contratado, sei lá, um buffet. Esse buffet tem que emitir uma nota fiscal. Se foi contratado alguém para montar o som, esse cara tem que emitir uma nota fiscal, um recibo. Se foi contratado, sei lá, um cara para cantar, esse cara tem que emitir um recibo dele lá, que ele cantou. Isso tem que estar devidamente registrado na contabilidade, porque precisa comprovar a saída do caixa desse dinheiro, né? Seja em que situação foi, em que entidade foi, né? Quem for o dirigente dessa empresa, o responsável financeiro, o administrador, tem que estar controlando isso, e a contabilidade tem que estar cobrando isso dos administradores da empresa. Então a gente tem 2006 aí esse valor de serviço, 2007, 2008, 2009. Em 2009 tem dois valores aí, dois lançamentos aí de brindes. Só que tem sido no final do ano. Isso, aí tem aí, ó, esse de 33 mil, o André está chamando a atenção aqui que tinha o CPF, mas a gente foi checar o CPF lá e o CPF deu inválido na Receita Federal. Então a gente teve esse cuidado de observar essas coisas. Inclusive está aí até a cópia do recibo, a gente escaneou ele.